Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Facamos, estou com mais um episódio aqui para vocês falando sobre Magic the Gathering. Recentemente lançou uma nova coleção chamada Tarkir Dragonstorm, que está retornando a esse plano de Tarkir, que é um grupo meio que de facções diferentes, cada um representante com 3 cores respectivas. Nós temos aí Jeskai, nós temos aí Mardu, nós temos aí Sultai, nós temos aí Abidjan, que são alguns desses grupos que a gente brinca e cada um representa meio que a ideia por detrás de cada uma dessas cores. Nós não iremos falar necessariamente dos clãs especificamente, mas sim iremos falar sobre alguns terrenos bem legais que tem nessa coleção. Especificamente 2 grupos de terrenos. Nós temos um grupo de terrenos que mostram olhos dos dragões e outros terrenos apenas com as silhuetas desses dragões. Então a ideia é, vou pegar um pouco esse olho do dragão verde, essa silhueta do dragão verde, e vamos brincar um pouquinho com isso. O que é a ideia desse vídeo que eu trago para vocês? A ideia é que, quando a gente fala sobre descrição de uma criatura, principalmente, trazer informações importantes sem trazer as informações importantes geram interpretações e geram possíveis ganchos e, no caso, gatilhos de antecipação, que faz com que a criatura seja algo imaginável, mas como tem apenas um detalhe aqui, um detalhe aquele outro, gera possibilidades de interpretação e reinterpretação de acordo com a necessidade que nós utilizamos. O Oda usa bastante, o Oda, para quem não sabe, que é o criador de One Piece, usa bastante essa ideia de silhueta porque, por ser apenas uma sombra, permite que ele sinta mais ou menos qual é a necessidade do personagem de acordo com a evolução que a história vai trazendo. No caso, para você que é mestre, você trazer uma silhueta pode te dar algumas informações interessantes para quando você for trazer o personagem futuramente para sua mesa, você já pode ir sentido. Da mesma forma para você, escritor, se você traz uma silhueta, te dá opções de futuramente dentro do mesmo livro ou de próximos, brincar isso e talvez pensar, puxa, mas e se eu tivesse feito? Não tem problema, você colocou uma silhueta e trouxe apenas informaçõezinhas. Então, começando aqui, a gente traz a floresta. É interessante porque tanto aqui quanto os olhos, que vamos falar um pouquinho sobre eles também quando a gente falar, mas passando para a próxima etapa, é interessante porque se nós imaginarmos que tem dentro dessa imagem as informações que nós queremos relacionados ao dragão que nós estamos querendo, vamos não chamá-los de dragões, vamos chamar eles de dracoloides. Chamaremos assim porque, se formos pegarmos a definição clássica de dragão, que é um reptiliano com asas e 2 pares de membros, sendo membros superiores e membros inferiores que não são conjugados com a asa, aí beleza. Mas no caso aqui a gente pode imaginar que não conseguimos ver nem os membros superiores, nem os membros inferiores, apenas asa. Podemos falar que talvez, considerando aí um pouco o seu formato e sua composição anatômica, ou as pernas estejam relativamente menores, os braços também, é um pouco complicado, porém, se a gente for imaginar de uma forma geral, não tem nenhum, talvez os braços fossem apenas fazendo aí uma ideia mais de um vorme alado. Porém, já começando dessa forma, a gente já consegue imaginar que, pela descrição, no caso, pelo formato que a gente tem nessa imagem, nós conseguimos imaginar que seria mais ou menos o quê? Quando tem um formato mais serpentoide, no caso, toda vez que oide formato D, né? Então serpentoide, ele traz uma ideia muito mais esguia. E o fato de ter essa ideia mais esguia nos permite, talvez, interpretar que possa haver um comportamento um pouco mais sorrateiro, um comportamento um pouco mais emboscante. Pelo formato que você também consegue imaginar que, vendo nessa imagem, nós temos algo que represente esse formato um pouco mais serpentoide, porque tanto na parte inferior da carta quanto na parte mais mediana à esquerda, parece que existe esse contorno mais serpentoide.
E vendo as proporções que existe tanto das árvores quanto essa criatura serpentoide, podemos então imaginar que seria um pouco mais gigantesca, vamos chamar assim. E o que é legal? Muitas vezes a gente imagina que os adultos poderiam ser criaturas enormes, aladas, draconoides. Porém, se você imaginar que talvez, pelas proporções, vendo essa criatura alada, ela tem essas asas, porém a adulta pode não ter. É bem legal porque quando a gente fala sobre descrição de criatura, muitas vezes a gente pega descrições muito mais claras ou muito mais clássicas dentro do mundo animal que nós temos como referência, mas se você utilizar a construção de uma criatura fantástica, imaginando muito mais as perguntas corretas, as perguntas corretas não necessariamente nos leva para um caminho mais, vamos dizer assim, lógico comparativo, mas sim um caminho muito mais lógico dentro da sua necessidade. Porque se a gente perguntar, por exemplo, existe algum tipo de criatura que casse esse Dragonform? Ou esse Dragoloide? Não. É grande, é poderoso, pais protetores. Porém, se você imaginar que talvez as criaturas, os filhotes, sejam menores, proporcionalmente menores, talvez a criatura nasça com essas asas e essas asas vão se perdendo, tendo essa transformação, da mesma forma que os girinos vão ganhando pernas e vão se tornando sapos. Existem estruturas que vão sendo regredidas da mesma forma que alguns artrópodes, principalmente algumas formigas, perdem as suas asas no momento da reprodução. Então você pode considerar que existe esse dragão serpentoide alado, que no momento que dá como filhote, ele tem essas asas, fazendo com que ele se mantenha aéreo, porém, quando muda para o seu formato mais adulto, vai aos poucos regredindo essas asas, diminuindo a capacidade de voar, porém vai aumentando exponencialmente o seu tamanho, além de aumentar a sua resistência, a sua durabilidade, fazendo então com que seja um adulto, mas formato de vorme. E por que eu acho que isso é interessante? Se você realmente deduz que esse é um formato diferente, onde na verdade o filhote é o alado e o adulto é o serpentoide, você pode criar lendas que gera essa contradição, porque normalmente se pensa que o filhote que ele é o mais rasteiro e o pai e a mãe que seja mais voador, mudando essa interpretação, faz legal porque foge muito do comum, foge um pouco do lógico que as pessoas normalmente têm, podendo gerar possíveis lendas, possíveis plot twists, devido que, nossa, está vindo um dragão. Pô, tranquilo, é um dragão relativamente pequeno, então facilmente vamos enfrentar. Mas na verdade, seu bebê está vindo uma puta mãe dragonoide formificada, gigantesca, se rastejando, porque aquelas tremidas na floresta, que poderia se imaginar que era, na verdade, o dragão, na verdade mesmo, era o seu pai, a sua mãe, vorminoide, fazendo isso. Tanto que isso traz um pouco essa ideia. E se você imaginar que esses olhos que eu estou trazendo aqui são os olhos dos adultos, vamos desconsiderar a parte de pupila no formato de floresta para trazer um pouco mais essa referência, mas se você for imaginar aí como o formato que nós temos, a gente tem um olho redondo, que traz um pouco essa ideia mais sensível, porém a pupila sendo mais alta, né, no caso maior, comparado a uma pupila de fenda, por exemplo, permite que a maior quantidade de luz chegue pegando muito mais informação. E muitas vezes essa informação maior faz com que precise ter uma visão mais ampla. Normalmente, quando a gente imagina de predadores, o predador ele tem um foco muito grande naquilo que você quer. Principalmente quando a gente pega, por exemplo, alguns felinos, quando a gente pega alguns répteis, que têm o seu olho mais fendado, como foco naquele ponto. Eu quero ver exatamente aquilo que eu quero.
Mas, vendo esse olho mais redondo, que traz um pouco mais essa ideia infantilizada, com essa pupila mais dilatada, e você percebe que as escaminhas traz um pouco também o fato de ser escamas mais redondinhas, escamas mais uniformes, temos esses detalhes que parecem espinhos tanto em cima quanto embaixo, que lembram um pouco também essa questão de camuflagem, mostra um pouco que, se por acaso o comportamento dessa criatura seja mais delicada, faz sentido ter esse mimetismo, faz sentido ter um pouco mais dessa proteção, criar mecanismos para se esconder. Da mesma forma que, se for uma criatura mais com o objetivo de sabotagem ou de criar um bot, ter esse momento mais parado, onde ele vai gerar o bot futuramente, com isso vai atacar de alguma forma, é também interessante. E pelas cores trazendo aqui, sendo um verde muito forte, porém com diversos tons de verde para gerar um pouco de luz e sombra, que alguém despercebido não perceba que aquilo é uma criatura, e sim meio que uma mescla com a natureza, permite muito mais esse mimetismo. Por isso que eu achei interessante que, se você olha a silhueta que nós temos na imagem do dragão alado, no caso da criatura alada, porém compartilhando com a imagem como um todo, vendo esse formato de criatura serpentoide que passa embaixo, um pouco à esquerda, um pouco na direita em cima, você vê que existe isso, talvez então a criatura mais importante dessa carta não seja a sombra, mas sim criar essa mentira, esse foreshadowing que existe, e ao ser comparado com esse olho, você percebe que existe essa comunicação e com isso você tira a atenção. É legal porque, na mesma forma que a gente pode perceber tanto a indicação, o ponto principal ser aquela imagem de dragão, ou no caso aquela imagem de criatura alada, mas na verdade, tanto o ilustrador quanto você, possível escritor e escritora mestre, vai estar, na verdade, criando um red herring, jogando aqui uma informação que, na verdade, a brincadeira é um foreshadowing mais aqui no cantinho. Vamos então agora brincar um pouco com a ilha. A gente percebe aqui bem interessante porque a imagem trazida é um conjunto de cascatas. Esse conjunto de cascatas, devido a ter tanto as espumas subindo, quanto os conjuntos, parece ser um conjunto de cascatas que brinca tanto com uma potência das águas, juntamente com essa periculosidade desses conjuntos de estruturas de montanhas mais pontiformes, então você percebe que é bem agressivo, mas pelo fato das cores azul ser muito clara, com o branco das espumas produzidas pelas quedas d'água, traz também um pouco a ideia de leveza, um pouco de delicadeza, um pouco de tranquilidade. Então, ao ver essa imagem aqui, que o ilustrador aqui, né, o Sergei Grushkov, ele traz pra gente, ele brinca um pouco com essa delicadeza, com essa majestade, porém traz também elementos bem agressivos, pontuais, mostrando que essa criatura tem como a sua essência essa tranquilidade, tem como essência essa mansidão, porém pode existir ou no dentro da criatura ou num comportamento mais específico, numa reação mais específica, essa agressividade. Vendo pelo tamanho, um pouco na questão de ângulo, parece ser realmente uma criatura colossal. Imaginando que nós temos essas quedas d'água que podem ser então relativamente grandes, e vendo essa proporção, imagina-se que é uma criatura muito grande. E já no caso aqui, nós já percebemos que ela tem o quê? Parece ter pernas. Ah, mas Rafa, aí, talvez seja pela angulação? Sim, pode ser, mas acredito devidamente que seja aí pernas. Considerando pernas, considerarei que pode tanto ser um Iverne, se caso não tenha os braços, realmente apenas é a junção com o tronco, porém um pouco vendo que as asas saem aqui na altura da escápula
e a sombra chega mais ou menos perto aqui da meia costela, próxima à bacia, imagino sim que sejam asas conjugadas, onde sim teria uma comunicação de braços, então colocaria, acredito eu, que a imagem trazida seja realmente de um dragão. Juntamente com os olhos que nós temos aqui, que já traz mais uma ideia draconiana, onde você percebe tanto o formato do olho fazendo um pouco mais pontual, que nós já vimos, até já falei um pouco, e esses olhos, por ter aí a gota da ilha, tanto tem um formato pontual grande, mas devido à sua composição de gota, traz uma ideia um pouco mais agressiva de caçador. E é interessante aqui o ponto porque nós temos tanto a união da bola da pupila formando a base da gota, mas também o rabicho da gota trazendo um pouco. Então, novamente aqui se brinca com esses dois conceitos da passividade e da agressividade, onde a passividade se mostra então se mostra aqui uma passividade observacional, vendo o olho dela maior, porém mesclando com essa possível agressividade dessa ponta. E novamente é possível perceber nas próprias estruturas das escamas na base do olho. Tanto que na parte superior a gente vê essas diversas pontas e na base inferior também temos tanto aqui na base da olheira uma parte mais lisa, mas também escamas mais agressivas. E a própria brincadeira com o próprio roxo traz essa ideia. O amarelo, que mostra aí o contorno aí, talvez da íris desse dragão, você também mostra essa questão da majestade, algo que é possível ser fortemente observado na imagem mais ampliada com isso. Então achei bem legal porque aqui não apenas brinca com os padrões de cores, com a ideia da própria paleta da psicologia das cores, mas também mostrando uma angulação um pouco diferente, já é possível interpretar diversos outros conjuntos morfológicos, fisiológicos ou até mesmo anatômicos, até tanto comportamentais, caso sim se considere criaturas inteligentes a nível humano, a menos de nível humano, mais do que o nível humano, mas você percebe um comportamento um pouco mais refinado devido a isso. Claro que a gente podia entrar num mérito um pouco mais fisioanatômico dentro dos olhos, falando que esses raios dourados consistem na possível absorção da luz do sol, onde é possível ver uma nitidez maior, tanto num brilho quanto no mais de noite, devido a esse acúmulo dessa luz, como os gatos, por exemplo, faz, e tem a parte do tapete dos oculares captante essa luz, por isso quando você bate a luz nos olhos dos gatos, brilha de volta por causa desse reflexo, então faz com que ele possa ver melhor em ambientes mais escuros, mas considerando o fato de ser um ambiente aberto, essa cascata aberta, provavelmente a parte mais de covil desse possível dragão seja mais uma questão de umas cavernas internas debaixo d'água, porque tem cara de ser essa criatura mais colossal, ou até mesmo pelo fato de ter esse comportamento mais possivelmente brando, também ser possível uma troca de experiências mais positiva com esse possível dragão, e vendo a própria anatomia da parte ocular dele, mostrando um pouco da selvageria pelo fato de ter as características draconianas, porém a passividade e a sutileza que traz também no olhar, podendo então ser uma criatura muito mais reverenciada do que uma criatura temida. E por ser uma criatura reverenciada, a chance de caça, a chance de mortalidade em relação nós, criatura e criatura nós, já leva uma segunda parte ou um segundo tipo de narrativa, que é essa narrativa muito mais construída do que essa narrativa mais destrutiva. No primeiro caso, a gente tem aquela ideia de se interage ou não, mas no caso aqui é uma ideia muito mais interessante, onde a gente pode entender e especular diversos tipos de comportamento e possíveis narrativas em cima desses olhos. Com isso, a gente já entra agora no vermelho, e é bem interessante porque aqui nós temos tanto a ideia de um dragão
com duas cabeças, que foge do tradicional. Não é possível observar membros superiores e nem membros inferiores em formato de patas, então temos novamente uma proposta de uma criatura serpentoide, porém com duas cabeças. É interessante aqui porque, no caso, a gente não consegue perceber algum tipo de diferença de estrutura anatômica, como a gente via, por exemplo, na estrutura 1 lá da floresta, que parecia ter um dragão e um outro serpentoide mais embaixo. Aqui a gente já vê. E é legal porque quando a gente fala sobre dragão vermelho de uma forma geral, principalmente pra galera que tem a referência de Dungeons and Dragons, é o dragão mais perigoso, é o dragão mais feroz, é o dragão mais cobiçado, é o dragão mais, né, diversos mais e mais e mais e mais, né? O chefão muitas vezes diversas campanhas, tanto que a cara do Dungeons and Dragons, quando não é o Tiamat, é um dragão vermelho. Então você pode deduzir que é um dragão vermelho, que quando você vai para os olhos, como vocês podem perceber, tem aí esse formato mais vermelho. Mas voltando aqui para os olhos, no caso para a criatura que tem a sua silhueta, a gente percebe que tem tanto uma cabeça aqui quanto uma cabeça aqui. E é interessante porque quando a gente pensa anatomicamente uma criatura com duas cabeças, ou nós temos um sistema nervoso único, onde na verdade são pedaços que têm a sua pseudo-independência, como nós temos em alguns anelídeos, como nós temos em alguns artrópodes, onde existe sim um cérebro central, mas existem os apêndices. Aqui é muito comum vermos dentro de criações fantásticas sistemas nervosos diferentes que ou controlam metade do corpo ou existe um controle parcial do corpo todo dependendo da necessidade. É interessante porque, se formos pegar uma referência como aparece em Naruto, na saga clássica, do Sakon e o Kon, dois irmãos gêmeos que compartilham um corpo, no momento que um está adormecido, o outro toma conta do corpo como um todo. Existe uma brincadeira, ou até mesmo uma teoria em One Piece que fala que o Barba Negra, um dos antagonistas, existe aí três mentes, três espíritos, três alguma coisa que faz com que ele se torne uma pessoa diferenciada, três mentes, no mesmo corpo. Biologicamente falando, é um pouco complicado, apesar de que se tivermos o desenvolvimento desde pequeno, você consegue controlar, existe até mesmo alguns siameses que possuem o compartilhamento do mesmo corpo, onde metade do corpo tem uma ligação direta com um sistema nervoso e o outro com outro sistema nervoso, e essa comunicação fisiológica e anatômica e comportamental permite com que consiga sobreviver e movimentar pedaços do corpo de acordo com a sua necessidade. É como se você estivesse vendo, mas você tivesse apenas uma perna. Sentisse uma perna, mas visse duas pernas. Então, um passo, uma batida, um movimento, um movimento. Então, por que de tudo isso? Se você quiser tentar fazer uma criatura com duas cabeças, dois sistemas nervosos, como aqui é proposto, onde nós temos uma criatura dragonoide com duas cabeças, então você pode brincar de diversas formas. É um sistema central único, onde apenas aumenta o campo de visão e as suas perspectivas de sinalização e percepção de mundo? Perfeito. Então nós temos um dragão, um dragonoide extremamente poderoso, extremamente arisco, extremamente que tem a capacidade de sentir diversos ambientes pelo fato de que olha para cá, olha para cá. Então ele tem uma visão basicamente 360, onde ela pode brincar juntamente com uma coruja também brinca, onde existe uma certa surdez parcial em diferentes ouvidos para ela conseguir ouvir melhor e perceber distâncias mais bem feitas devido a aqui é um pouco mais abafado, aqui é um pouco mais distante, então eu consigo entender e calcular. Da mesma forma que eu estou vendo aqui, então, em tese, eu tenho um campo de visão bem maior, onde se eu coloco as duas cabeças no mesmo ponto, eu consigo ter uma sobreposição de imagem, podendo, então, perceber de formas diferentes. Ou até mesmo, se você quiser brincar mais profundamente ainda, cada olho, no caso, cada par de olhos, por ter uma conexão neural diferente com aquele cérebro, gera uma percepção de mundo diferente, onde o primeiro consegue ver ondas visíveis, outros podem ser ondas invisíveis ou que fogem do espectro visível.
Então uma cabeça, enquanto ela faz o movimento mais serpentoide, assim como se estivesse vendo e analisando todo o ambiente num aspecto mais colorífico, e a outra tem um movimento um pouco mais reto e direto devido ao fato de ter provavelmente uma visão no infravermelho, no ultravioleta, uma visão mais mágica. Então você pode brincar com morfologias e fisiologias diferentes, porém, como estamos falando de uma criatura com um único sistema nervoso, brincar. Ou dois sistemas nervosos, e com isso existe uma comunicação direta entre as duas cabeças. Ela não consegue entender o que o outro está pensando, a não ser que verbalize. Algo que também existe no Dungeons and Dragons, onde temos uma criatura com duas cabeças, que até já foi referenciada em séries aí na Stranger Things, que uma cabeça ela é maldosa, a outra cabeça é maldosa e uma cabeça faz planos para matar a outra cabeça, sendo que estamos as duas no mesmo corpo. Então, você pode brincar com diversas coisas. E se a gente pega aqui esse olho, como vocês já podem ter percebido, é um olho extremamente mais agressivo. Mesmo que o formato do olho lembre bastante o azul, a pupila ser redonda, mas devido ao movimento, começando ela menor, pegando aí o movimento aí que tem da própria montanha, o símbolo da montanha, e o movimento, mas também traz essa ideia de fogo, pelo menos esse contorno mais ígneo. Com isso, entende que a criatura provavelmente é mais ígnea. E você percebe que aqui onde seria a sobrancelha do dragão é mais, no caso, grosseiro. Não é tão pontudo, no caso, muitas pontinhas, muitos dentinhos, mas você percebe que é grosseiro, é uma casca mais forte, é uma coisa mais fortona. E aqui você vê que do olho, onde seria a pupila, como símbolo da montanha, gera essas ramificações que mostra essa agressividade. Quando a gente pega em desenhos animados clássicos, quando tá muito puto, o olho fica grande, cheio de raízes avermelhadas, mostrando aí os vasos sanguíneos dos olhos entrando numa pressão alta. Então você percebe que o olho é muito expressivo. E aqui, devido a ser uma pupila dilatada, com essa íris mais vermelhona e criando essas raízes, esses vasos sanguíneos mais vermelhadamente poderosos, mostra também essa possível consequência e inconsequência do vermelho. Já entrando no preto, a gente percebe que tem um pouco mais brincando com o pútrido, algo que o preto brinca bastante, e novamente a gente vê essa silhueta de as asas, e você percebe que dessa vez a asa novamente tem aqui essa altura saindo pela escápula, mas ela sai aqui bem próximo do meio do tronco, possivelmente devido ao fato de ter nos braços. Novamente não tendo uma altura para pernas, então já talvez descartaríamos um pouco o nível de ser dragões, mas entrarias aí num dragonoide dentro das nossas observações. E é interessante porque, vendo essa imagem, ela tem muito mais uma cara de um tipo de dragão que tenha um comportamento mais forrageador. Como assim, mais forrageador? Se você for imaginar a imagem que a gente tem aqui, parece que tem alguma construção quebrada ali no meio, parece que tem como um objetivo mais de um animal mais espreitador, um animal mais oportunista, algo que é muito comum, principalmente no arquétipo das criaturas da cor preta no dragão, ou no caso aqui nos pântanos, porque é algo mais traiçoeiro. Então, ser alguém oportunista que aproveita a fraqueza de outro para poder caçar, para poder fazer isso, principalmente no pântano, onde já existe isso, é bem interessante. E essas brincadeiras que tem com os tons mais escuros, com os mais azuis turquesas, com esse mais lilás, também gera essa ideia de exótico, essa ideia de diferente, essa ideia de astral, essa ideia mais mística, mas um místico levemente tipo profanado, esses verde mais pútrido, esse roxo mais pútrido, devido a ter essa ideia. Tanto que se você for pegar os olhos dele, é um olho de uma pupila mais dilatada, devido ao símbolo do pântano ser bem grande,
Porém, normalmente, quando a gente olha novamente em desenhos antigos, bateu o olho, viu que a pessoa ela está com aquela caveira, mostra que é um perigo, está morrendo, está envenenado. Aprendemos com Chaves que quando o símbolo de algo tiver uma caveira, significa perigo. Então, se você for imaginar que ao observar esse olho é um olhar mais tóxico, é um olhar mais perigoso, vendo aí que parece que pegando na parte do olho, na base do olho, nós temos uma fenda lacrimal que tem saindo algo verde e aqui em cima novamente saindo algo verde, provavelmente temos aí uma opção de que os fluidos corpóreos desse criatura sejam venenosos. Então aí a gente já tem novamente essa brincadeira de que aqui nós temos a parte do olho, onde seria a sobrancelha, aqui na base da, da sombra aqui embaixo também ter essa casca que parece ser umas placas de ossos, talvez mostrando que talvez seja uma criatura mais morta-viva, talvez seja uma criatura que, se não seja morta-viva, tem uma pegada mais urubulesca. O que seria essa ideia mais urubulesca? Pelo fato de que, como o urubu ele come comida podre e ele mete a cara e não consegue limpar aquela parte das penas, as penas caem, mostrando apenas a pele, mostrando apenas a parte mais feiosa da criatura. Então, devido ao fato de mexer com venenos ou lacrimar veneno de alguma forma, ou animal um oportunista que come animais mortos ou mata para conseguir fazer esse tipo de coisa, ter uma pele mais exposta, ter placas de ossos mais expostas devido à própria dissolução do veneno ou do possível ácido, mostrando esse tipo de coisa, já é possível então deduzir uma possível fisiologia. Mas então também estamos deduzindo possíveis etologias, né? No caso, comportamentos dessa criatura devido à ideia. E aqui é interessante porque, como está uma imagem muito longa, ou no caso muito profunda, talvez a criatura não seja tão grande. Mas se ela estiver muito alta, que é algo que parece ser, quando bate a sombra fica grande. Então aqui algo eu deduziria também que esse Dragonoid não fosse tão grande, devido ao fato de estar muito mais alto e perceber também que parece que no ângulo que alguém está vendo é bem diferente do ângulo onde a criatura está. E pelo fato dela ter um comportamento que parece ser levemente mais arisco dentro das suas, vamos chamar assim, desse comportamento oportunista, parece que primeiro ela viaja como se não quisesse nada, devido a ser mais de dia ou ter essa luz, ou no caso é um momento de que acabou de fazer isso e quando bateu a luz já sai, mostrando novamente um tipo de comportamento alimentício, talvez em cima disso. Então achei bem legal porque aqui já traz essa ideia de um pouco das informações criar um comportamento alimentício, criar um comportamento forrageador, comprar ter essas ideias de comportamentos que fogem do tradicional, mas com isso a gente cria também essas possíveis ideias. Por isso que eu acho muito legal você entender os motivos da existência de criar uma descrição pontual em cima daquilo que você quer dar de informação, mas também aquelas descrições que permitem a dedução de informações, mesmo que seja errada. Não tem problema. Falamos em episódios antigos falando sobre o porquê mentir para o seu leitor. Por que mentir para o seu jogador se essa mentira tiver uma necessidade importante em cima do Red Herring? Criar esse distanciamento da verdade com o objetivo de criar uma surpresa, fazer um plot twist. Mas você também precisa dar um pouco de informação porque não necessariamente plot twist é algo impossível de se pegar. Nossa, eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Dificilmente a história fica muito legal quando assim, nossa, o plot twist é muito virado. Porque o que parece às vezes até Deus Ex Machina.
Mas se você sabe usar as silhuetas interessantes para mostrar aqui a imagem, juntamente com os olhos, mostrando as poucas informações que você consegue, você dá oportunidades para o leitor meio que completar da melhor maneira. Por isso que muitas vezes as pessoas reclamam dizendo: ah, o livro é muito melhor que o filme. Por quê? Porque como o livro te dá a base e quem completa é você, você completa com aquilo que você acha mais legal. O que você acha mais legal não necessariamente é o que os outros vão achar. É a mesma coisa o diretor. O diretor, o roteirista que for trazer todas essas ideias desse livro para o filme visualmente, a gente precisa ver o que está acontecendo. O filme precisa ter essa questão visual. Não apenas, no caso da interpretação e na própria criatividade das pessoas que estão usufruindo desse universo. Então, ele vai dar as interpretações dele, que pode ser algo diferente do seu. E com isso a gente chega na planície, nossa última cor, mostrando aqui algo bem interessante em dois pontos importantes. O primeiro, a gente percebe que, utilizando um pouco das sombras aqui, a gente vê uma imagem que não lembra muito um dragão. Parece algo mais, vamos dizer assim, um Archaeopteryx. Por que eu imagino que seja um Archaeopteryx, não uma ave? Estamos falando de uma coleção chamada Dragonstorm. Então imagino que tenha sim elementos reptilianos. Mas se você for imaginar, tanto aqui embaixo, nessa cauda que parece ser plumada, nessa sombra de asa que parece ser plumada, onde temos a saída das asas na altura da escápula e o fechamento da asa bem na base do quadril, pode ser que tenha realmente aí braços aí no meio, sim, mas imagino que seja muito mais os braços nas próprias asas. E se pegarmos essa referência da evolução na raça, né, no caso, a evolução da raça dos dragões, juntamente com a evolução das raças dos répteis, juntamente com as aves que a gente tem aqui no nosso mundo real, podemos imaginar que então talvez esse seja um dragão mais plumado, algo mais, como eu falei, parecido com o Archaeopteryx, por exemplo, do que realmente um dragão clássico dentro mais reptiliano propriamente dito. Considerando então o fato de que pode ser essa coisa mais reptiliana, porém plumada, o que seria essa coluna na areia? Temos tanto aí essa parte mais na frente, em primeiro plano, com essas dentações. Temos aí uma coluna vertebral pegando aí no centro mais inferior à esquerda e depois uma superior à esquerda no fundo da imagem, no nosso terceiro plano. Seria então o dragão, na verdade, que se imagina, até o mesmo que está na carta, seja esse dragão que está na areia, e essa imagem de dragão plumado seja, na verdade, uma outra criatura, que vamos gerar essa ideia? Vamos trabalhar com essas duas possíveis hipóteses. Vamos imaginar, primeiramente, que não. Faz parte do mesmo grupo de dragões, ou seja, é da mesma espécie. Sendo então da mesma espécie, podemos fugir um pouco da ideia de estágios de vida e aqui a gente talvez colocar uma diferenciação sexual, onde nós teremos uma fêmea mais plumosa, mostrando aí toda a sua graça, mostrando aí toda a sua beleza, e o macho ser a parte dragonoide mais terrestre. E aqui talvez estejamos tendo a oportunidade de conhecer um rito sexual, onde a fêmea se mostra perante ao macho e o macho faz um cortejo terrestre e com isso existe aí depois a junção sexuada aí dessas duas criaturas ou até mesmo vice-versa, onde a gente tem a parte mais masculina, como muitas aves, considerando que pode ser um possível Archaeopteryx, se mostrando para a fêmea, e a fêmea faz, respondendo ao cortejo, uma movimentação que com isso. Então, aqui podemos estar observando, talvez, uma possível forma de acasalamento. Simplesmente com a imagem e uma silhueta, a gente pode estar considerando isso novo. E isso é muito legal. Rafa, será que realmente o Sergei pensou nisso? Às vezes não. Às vezes foi apenas Magic, Wizard of the Coast, falou, faça assim, ou, no caso,
faça o que você achar mais interessante, já que ele fez todas as principais lentes que tem essas imagens de silhuetas, mas esse é o grande ponto importante desse vídeo. Trazer uma silhueta é trazer uma informação. E trazer informação, quando bem colocada, bem interpretada, e você, escritor, e você, leitor, possui uma base interessante, você começa a criar expectativas. E criar expectativa no leitor é o que vai fazer ele virar a página. E você, escritor e escritora mestre, sabendo utilizar dessa expectativa com a melhor força, a melhor intensidade possível, você vai fazer com que a premiação no final do livro, a promessa seja mais forte e o resultado também. O cuidado é que se por acaso você promete demais e no final não cumpre, vai ter aí possíveis finais ruins, como a gente já viu aí em algumas séries, em algumas histórias, em alguns filmes, em alguns animes, em algumas várias situações. Mas, como aqui estamos apenas especulando, usando o poder das silhuetas, eu cravaria aqui como essa possível interpretação. Mas se por acaso for duas criaturas diferentes, a gente estaria obviamente entrando num possível foreshadowing ou num possível red herring. Pegando aqui então a imagem, a gente percebe que temos algo que foge um pouco de um Dragonoid? Não. Foge um pouco do Archaeopteryx? Também não. Aqui você pode brincar com os dois formatos. Por quê? Da mesma forma que parece uma possível casca ou uma craca, que poderia até ser algo que permitisse a criatura andar debaixo da areia sem ter qualquer tipo de problema, se você olhar com um pouco de carinho, você pode perceber que na parte de baixo aqui tem tanto uma mistura da própria escama como uma possível peluginha. Que é algo comum ver em dinossauros, principalmente hoje que a galera vê muitas vezes nos terópodes, essa brincadeira de ter as escamas répteis, porém ter essas microfibras, sejam pequenos pelinhos ou até mesmo princípios de penas, pode ser então que da mesma forma que é grosseiro para conseguir o macho ou a fêmea se arrastar na areia, também é glamouroso ao ponto de ter esse início de pelugem. Tanto que você percebe que na parte roxa, tanto embaixo do olho quanto um pouco acima do sobrecílio, existe essas glândulas. Imaginar que em aves existe essas glândulas sebáceas que têm como a função meio que lubrificar as penas para conseguir possivelmente voar, ou no caso de alguns possíveis répteis aqui, principalmente quando estão falando de deserto, poder ter uma possível ou troca respiratória, ou troca gasosa, ou troca de substância, ou qualquer outra possibilidade mais fisiológica de controle de temperatura, ou o que seja, é algo interessante. Então achei bem legal porque mesmo aqui, pegando esse olho, a gente pode tanto utilizar com um voador, com um terrestre, porque as duas diferenças também geram essas semelhanças. Por isso que vale muito a pena. E quando você for escrever e principalmente descrever as suas criaturas, as suas cenas, trazer informações importantes de diversos elementos sensoriais, o que você vê, o que você escuta, o que você sente, o que você tem o gosto e tudo mais, vai fazer com que gere diversas situações diferentes e permita criar diversas relações e reações diferentes. Por isso que eu achei muito legal, não apenas a beleza que existe nas cartas, mas também essas possibilidades narrativas, simplesmente com as silhuetas das criaturas, mas também o zoom dos olhos. Pessoal, esse aqui foi meu vídeo de Tarkir Dragon Storm. Eu sei que ficou muito grande, normalmente eu faço aí os vídeos voltarem a ser de 20 minutos, dessa vez o vídeo ficou a quase 50 minutos, porém eu achei muito legal porque vale bastante a pena, principalmente quando falamos de quesito narrativo. Apesar da Wizard of the Coast estar fazendo muita merda aqui no Brasil na questão de preço, trazer aí uns Magic Beyond aí com Bob Esponja meio bosta, porém a arte é indiscutivelmente cabulosa. E para nós, World Builders, criar um cenário, criar um possível ambiente que possa brincar com a narrativa, brincar com as criaturas, brincar com os personagens e, por consequência, brincar com as emoções, as percepções e todo o sentimento que o leitor, o jogador vai ter neste momento de se integrar com o seu ambiente,
aí é perfeito. Se você chegar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários se você gosta de Magic the Gathering, se você jogou o pré-release de Tarkir ou se tem aí dentro dos Tarkir Dragonstorm algum clã aí que você curte bastante. O meu preferido é o Sultai. Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!